Já foi subir a escada e sentir o coração bater mais forte, talvez até faltar um pouquinho de ar e não sabe o que estava acontecendo? Na aula de hoje a gente vai falar. Eu sou o professor Orlando e solta a vinheta. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Quais os órgãos que fazem parte desse sistema? E qual o benefício dele para o nosso corpo? Bom, nós vamos falar sobre isso. Mas vamos começar falando o que é o sistema. O sistema vascular, ele tem como função transportar nutrientes e toxinas ao longo do corpo. Para que estas sejam enviadas às células, elas têm que chegar até a célula-alvo. Fazem parte desse processo. Vamos lá, acompanha comigo. O coração, sangue e vasos sanguíneos. Esses três são os grupos que nós vamos ver hoje. Aqui tem uma imagem interessante, porque são os sistemas vasculares do nosso corpo todinho. Olha como o nosso corpo ele é irrigado por estes. Aqui de vermelho são as artérias e de azul são as veias. Elas vão até os pulmões, onde nós conhecemos como alvéolos pulmonares, que fazem a troca gasosa. Pega o oxigênio e entrega o gás carbônico. E depois vai distribuir isso ao longo do corpo inteiro num sistema muito interessante de transporte do corpo. Agora, vamos começar pela principal bomba que vai enviar isso daí para o corpo. Esta é o coração. O coração, ele é uma bomba muscular que leva o sangue para o corpo. Ele é dividido em cavidades, câmaras. Duas câmaras são superiores, a gente chama de átrios, e duas câmaras são inferiores, nós chamamos de ventrículos. Essas câmaras superiores, como você pode ver comigo aqui na imagem, elas são divididas em átrio direito e átrio esquerdo. Mas você vai falar, professor, eu estou olhando essa imagem e o direito está do lado esquerdo. Bom, eu vou dar uma dica para você aqui, inclusive para quando você for resolver algum exercício. Toda vez que você olhar uma imagem de coração, ela estará espelhada, tá bom? Então sempre imagine que você está virado de frente e o coração está posicionado de maneira como se fosse você. Então, a imagem estará espelhada. Então aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? As artérias também fazem parte do sistema cardiovascular. Nós temos as artérias que no corpo, elas são responsáveis em transportar o sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para todas as partes do corpo. Já as veias, elas recolhem o sangue que percorreu os tecidos e todos os órgãos e retornam ao coração. Elas vêm recolhendo todas as toxinas, então ela vai ser rica em dióxido de carbono, resíduos metabólicos, sujeirinhas do corpo. Já os capilares, eles levam o sangue até as células. Veja, eles são bem fininhos para que eles consigam chegar aonde vasos de maior calibre não conseguem. Agora tem uma coisa bem interessante, acompanhe comigo na imagem aqui. As artérias, elas têm um calibre um pouco maior, elas são mais espessas. Elas vão ter essa estrutura chamada de lâmina elástica, que a veia também tem. Mas além disso, ela tem aqui, ó, uma estrutura interna dessa lâmina. A camada externa, os dois têm. A veia, ela tem uma coisa que a artéria não tem, chamada de válvula. Porque a veia, ela é o coração dos vasos condutores. O coração, ele não consegue bombear o sangue de volta do corpo para ele. Então, quem traz o sangue de volta do corpo para o coração são as veias, através desse sistema de válvulas e do músculo das pernas que vão fazer esse auxílio. Por isso que as veias, elas têm essas válvulas aqui. Mas a artéria, diferente da veia, ela tem um revestimento extra aqui. São essas lâminas elásticas. Então, lembre-se, a veia, ela tem um revestimento um pouquinho mais fino
do que a artéria. E a artéria é um pouco mais espessa do que a veia. Os capilares, por sua vez, eles são bem mais fininhos. Olha aqui, ó, para que eles possam chegar aonde a veia e a artéria não conseguem, lá no meio das células, para entregar os nutrientes e retirar as toxinas ou o gás carbônico lá daquelas células depois que ocorreu os processos metabólicos. Esses aqui, então, são os vasos capilares sanguíneos divididos em artéria e veia. E por último, nós temos a composição do sangue. O sangue que passa no meio da artéria, no meio da veia, ele é dividido da seguinte forma: 55% dele é feito de plasma, que é uma substância quase que totalmente líquida, mas ele é um pouco viscosa. 4% é feito de leucócitos, que são células de defesa, são essas células brancas aqui, são as células que vão defender o nosso corpo, e plaquetas. Plaquetas são células de coagulação. E 41% são essas células vermelhas, responsáveis, chamadas de hemácias, responsáveis em levar e trazer o oxigênio e dióxido de carbono. Como que a gente consegue determinar essa quantidade dentro do sangue? Através de um processo chamado de centrifugação. Você pega um tubinho com o sangue e você coloca para rotacionar, para rodar numa máquina chamada centrífuga. Ela gira ali numa rotação muito grande. E aí, quando termina de rodar, a gente separa por densidade. O que é mais denso vai para o fundo, que no caso são as hemácias. E o que é menos denso fica no alto, que é o plasma e as células de defesa e as plaquetas. Então, aqui está a composição do sangue que percorre as nossas artérias e as nossas veias. Gostou? Entendeu um pouquinho melhor como funciona o nosso sistema cardiovascular? Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe. É só dar o replay. Eu fico por aqui. Tchau para vocês.